Palavra de Deus, chamar aqui o pastor Leonardo Bucalon. Vou aplaudir o nosso pastor dessa noite. Léo, nosso pastor de jovens aqui da igreja, uma bênção para a comunidade. E hoje vai estar trazendo a palavra do Senhor aqui para nós, nessa série de salmos. Eu perguntei para a Flávia, vai até quando? Porque tem salmo para dar e vender, né, Léo? Quantos salmos são? Vamos ver, brincadeira, senão vai que você não sabe, né? Já dá ruim. Mas enfim, ela falou que ela vai encerrar na semana que vem essa série Salmos. Mas tem sido edificante, não tem? Tem sido uma bênção. Então que nós possamos continuar recebendo do Senhor hoje. Você vai pregar sobre o que hoje, Léo? Salmo 51. Olha só, hein? É seu manto puro ou não? Eu tô preocupado, Leonardo Bucalon, geralmente quando a pessoa tá brava com a gente. Deus abençoe que... Vamos orar pela vida do Léo? Estenda as suas mãos. Pai, nessa hora agradecemos a Ti. Que o Senhor possa se revelar a nós através da Tua palavra, Pai. Como homens, Pai, não podemos oferecer nada de bom, mas através do Teu Espírito Santo, Pai, somos instrumentos em Tuas mãos, é o que eu peço nessa hora, Pai. Abençoe a vida do Teu Filho, que através dele, Pai, nós possamos sair daqui, Pai, impactados pela Tua palavra, assim como diz, Pai, como uma faca de dois gumes, Pai, que seja uma transformação, Pai, vinda do alto para nós nessa noite. Que haja cura, libertação, salvação, mas principalmente que o Seu nome seja glorificado. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Tenho certeza que vai ser uma bênção. E falo para vocês, sigam lá a nossa página no YouTube, @Lagoinha Sumaré. Tem todas as mensagens que a gente começou a gravar, estão lá. Eu estava assistindo hoje. Tem muita coisa boa lá, então aproveitem. Tenho certeza que hoje também será. Deus abençoe, Léo. Amém. Glória a Deus, Lagoinha. Graça e paz, amém? Glória a Deus. Tem crente aí? Dá uma glória a Deus. Opa, mas pode ser melhor. Tem crente aqui essa noite, gente? Aê, tá vendo? Tem mulher, tem homem, tem crente, né, gente? Glória a Deus. Eu queria... cumprimentar a todos, expressar minha felicidade em compartilhar com vocês essa mensagem essa noite, nessa série de salmos. Está sendo muito bom tudo que nós temos ouvido aqui, tudo que nós temos aprendido e escutado nessa série. E para mim é uma honra e um privilégio compartilhar com vocês hoje aqui essa mensagem. O pastor Edu já me apresentou, eu sou o pastor Léo, sou pastor de jovens aqui. Tem gente do Legacy aqui também? Tem? Meia dúzia, então. Você só vem de sábado, é isso? Misericórdia. Mas sábado, você que tem mais de 18 anos, vem com a gente, está muito bom. Nós estamos estudando as cartas de Paulo. Tem sido incrível. E tudo aquilo que nós temos vivido aqui como igreja está sendo muito bom, né, gente? Nossos cultos de domingo estão muito bons. Nossas quartas-feiras estão muito bom. Todo mundo muito feliz com tudo que a gente está vivendo. Mas eu sei que vocês estão ansiosos agora. É para vir dia 25 no Jefferson Suelen, né, gente? Adorar o Senhor com o Jefferson Suelen. Mas isso tudo que nós estamos vivendo é a realidade de uma igreja não só pautada nesses eventos, não só pautada nessas grandes conferências que nós fazemos. A gente falou aqui da conferência do Shine, vai ter também a conferência do Legacy, conferência do Heroes, e a gente traz convidados que a gente admira, a gente traz pessoas que a gente gosta, mas nada disso nos adianta se nós não buscarmos verdadeiramente o Senhor, e se dentro de nós não houver fruto de arrependimento, se dentro de nós não experimentarmos um avivamento verdadeiro, e a gente vai vivendo de movimentos, e a gente vai vivendo de cultos e de eventos, e de nada adianta se a gente não buscar intensamente a face do Senhor, amém? E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Hoje eu quero falar sobre o Salmo 51, onde nós vamos ver uma história de arrependimento e de restauração. Nós vamos falar sobre pecado, nós vamos falar sobre compaixão, nós vamos falar sobre condenação. Nós vamos caminhar juntos nesses salmos que eu amo tanto, para a gente ver a misericórdia de Deus sobre a nossa vida. E essa é a intenção, de forma intencional, que eu quero compartilhar com vocês hoje. Se você é um novo convertido, você que está nos visitando, você ainda nem vem na igreja, é a primeira vez que você veio aqui, hoje eu quero te ensinar com a graça de Deus e trazer à sua consciência o arrependimento e o amor do Senhor por nós. Se você é cristão, se você já frequenta a igreja, se você já vem aqui na Lagoinha ou em outra igreja,
eu quero te trazer à memória, eu quero ajudar você a se lembrar do sacrifício de Cristo essa noite. Eu quero lembrar você que nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados, porque mesmo estando em uma vida cristã, mesmo caminhando com o Senhor, mesmo estando na igreja, às vezes vamos nos esfriando. Obrigado, Dri, Deus abençoe. Às vezes vamos nos esfriando pela rotina, às vezes vamos sendo tomados pela religião, e um culto como esse começa a se tornar rotina, comum, a gente começa a fazer de forma automática, sem ser intencional, sem ter entendimento, sem ter consciência do que estamos fazendo, e aí nós vamos caindo nessa rotina de uma fé vazia, onde vamos nos esfriando, onde a verdade do Senhor não nos fere mais, onde o evangelho é deixado de lado, e daí nós trocamos a verdade de Deus pelos nossos prazeres, nós deixamos a vontade do Senhor para viver as nossas, e vamos deixando dia após dia isso esfriar a nossa fé, não vivendo verdadeiramente como quem crê na verdade do Evangelho, no sacrifício de Cristo, no que o Senhor está fazendo em nós. Então essa mensagem, eu espero que ela fira o seu coração como feriu o meu. Hoje eu estava lá em casa fazendo meu devocional, estudando essa palavra, orando, e eu comecei a entrar em prantos, a chorar, pensando em Cristo, no sacrifício, enquanto a misericórdia do Senhor nos alcançou, e o Senhor vem me tomando desse sentimento não só de agora. Quando nós cantamos no domingo, a última canção que nós falávamos justamente sobre o sacrifício de Cristo, eu estava aí embaixo em prantos, pensando que eu não merecia esse amor, mas mesmo assim me alcançou. Hoje aqui nós não combinamos nada, mas a Ana começou a cantar aqui: Senhor, Tu és bom e Tua misericórdia é para sempre. Quem foi perdoado, canta ao Senhor. E eu comecei a ver Deus falando com a gente nessa noite sobre arrependimento. Deus nos lembrando essa noite uma verdade inegociável, que nós precisamos viver essa verdade do Evangelho, um arrependimento genuíno, buscar a face do Senhor até que Ele venha, porque Ele virá buscar uma noiva pronta, limpa, com as suas vestes limpas, que está esperando o seu noivo, com azeite reservado na sua lamparina. E é essa igreja, essa noiva que o Senhor vem buscar. Então hoje, compartilhando essa mensagem com você, o desejo do meu coração é que o Senhor nos traga frutos de arrependimento, é que o Senhor restaure a nossa vida e comunhão com o Senhor. Então eu quero que você abra a sua Bíblia comigo no Salmo 51. Nós vamos ler juntos. Salmo 51, eu vou ler aqui com vocês. Diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, conforme o teu amor leal, conforme a tua grande compaixão. Apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti, somente contra ti pequei, e fiz o que era mal aos teus olhos, de modo que justa é a tua sentença e irrepreensível é o teu julgamento. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que minha mãe me concebeu. Sei também que tens prazer na fidelidade em secreto, e no mais íntimo me ensinas a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei puro, lava-me e mais branco do que a neve serei. Faz-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença e nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer.
Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua clamará a tua justiça. Ó Senhor, dá palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Não tens prazer em sacrifícios, senão eu os traria, nem te agradas com holocaustos. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Pela tua boa vontade, far-se-ão prosperar, ergue os muros de Jerusalém. Então terás prazer nos sacrifícios de justiça, nas ofertas queimadas e nos holocaustos, e sobre o teu altar novilhos serão oferecidos. Eu amo esses salmos. Salmo 51, quando nós lemos, nós enxergamos de forma clara que é um salmo de arrependimento de Davi. Davi está escrevendo aqui um arrependimento de seus erros e do seu pecado. Obrigado. Davi está escrevendo aqui um arrependimento do seu erro e do seu pecado. E eu quero, antes de começar a compartilhar algumas coisas sobre esses salmos com vocês, falar o que havia acontecido para a gente entender por que Davi estava escrevendo isso. Ele tinha cometido o adultério nesse momento com Batseba, por isso que ele estava escrevendo esse salmo. Ele estava em pecado, Davi havia pecado com adultério. E isso aconteceu basicamente em 4 passos que, se nós não vigiarmos, a gente também tropeça e cai. Porque, por exemplo, Davi primeiro viu, depois cobiçou, depois adulterou, e se não bastasse, Davi ainda tenta esconder o seu erro. Olha só esse cenário que nós estamos vendo Davi. Davi, ele então vê a mulher de Urias, Batseba, e ele vai se deitar com ela, ele vai cometer adultério, e ela vai engravidar. E Davi, para esconder os seus erros, ele vai começar a traçar alguns planos para fazer com que o seu pecado não seja talvez descoberto pelas pessoas. Então Davi, ele pensa também algumas coisas. Em dar férias para Urias, porque assim ele iria para sua casa, se deitaria com a sua mulher. E daí quando esse filho começasse a aparecer, a barriga dela começasse a crescer, eles pensariam que esse filho era de Urias. Davi pensa em embebedá-lo, porque o primeiro plano não deu certo, então ele vai para o plano B. Porque se ele embebedasse e voltasse para casa, nem saberia o que tinha acontecido. Então seria uma outra forma disso ficar oculto, e ele não saber o que estava acontecendo, o adultério de Davi. Não dando certo, Davi continua com suas ideias brilhantes, ele vai para o plano C. E o plano C, gente, era matar Urias, colocando ele em frente à guerra, de uma forma estratégica, que ele seria morto. Então Davi, ele vai começando a pensar algumas formas de fazer com que isso fosse encoberto. Se casar com Batseba também, para que as pessoas pensassem que esse filho era filho do casamento, não filho do adultério. E nós vamos vendo Davi fazendo algumas estratégias para encobrir esse pecado que ele havia cometido. Davi então, ele vai pensando essas ideias brilhantes que nós estamos conversando aqui, pensando na melhor maneira que ele poderia fazer para esconder esse pecado. E o que acontece nos dias de hoje, e o que acontece com as pessoas à nossa volta, que nós conhecemos, e às vezes, infelizmente, é muito comum, é que quando cometemos pecados ou erros dos quais nós nos envergonhamos, nós também traçamos mesmas estratégias, tentando fazer com que as pessoas não descubram e não saibam dos erros que nós estamos cometendo, porque nós temos vergonha do que vão pensar sobre nós. Se descobrirem os pecados que você comete quando ninguém está olhando, se as pessoas saberem o que você faz quando ninguém está te vendo, e daí com vergonha dos nossos erros e do nosso pecado, a gente vai pensando em maneiras de fazer com que isso fique oculto e as pessoas não saibam, porque a gente tem medo do que vão falar sobre nós, a gente tem medo do que vão pensar da gente, a gente tem medo da condenação,
A gente tem medo não de uma condenação eterna, porque uma condenação eterna, se nós tivéssemos medo de verdade, nós iríamos nos arrepender, confessar ao Senhor os nossos pecados, nos arrepender genuinamente, mas a gente vai lidando com o pecado como se estivesse tudo bem, porque é importante para nós, não é o que o Senhor está vendo, mas o que as pessoas estão vendo. Como se alguém que estivesse sentado aí do seu lado, pudesse de alguma forma te conceder uma salvação. Como se a pessoa que está sentada do seu lado pudesse de alguma forma morrer em teu lugar para que você recebesse salvação. Daí você não quer que essa pessoa saiba o que você fez, com medo da condenação e do que os homens vão pensar, com medo do que as pessoas estão pensando sobre você, e traçando estratégias, assim como Davi, para que ninguém descubra os pecados que você anda cometendo. Quantas vezes achamos normal tomarmos atitudes como essa? Vivemos em um ambiente religioso, a gente vai para o culto, a gente canta louvores, a gente oferta, a gente dedica nosso tempo, a gente serve, mas na verdade, no secreto, quando nós saímos dessa igreja, quando nós vamos do portão para fora, nós mostramos diante de Deus um coração que não está quebrantado, um coração que não está arrependido, porque pecamos e pecamos até às vezes de forma intencional, e depois fazemos de tudo para que as pessoas não saibam e não descubram o que nós estamos fazendo fora daqui. E aqui dentro a gente vai vestindo máscaras. Aqui dentro, para ninguém ver nossas feridas e nossas manchas, nós colocamos vestes que cobrem a nossa vergonha. Aqui dentro, nós criamos um personagem para que as pessoas não saibam verdadeiramente o que nós estamos fazendo. Mas sabe o que acontece conosco? Sabe qual é a realidade da vida de um crente? Sabe o que acontece na vida de quem um dia entrou em um lugar como esse e ouviu essa palavra? É porque nós vivemos uma santa perseguição. E em próprios Salmos nós vamos ouvir dizer que se nós subirmos ao céu, o Senhor estará ali. Se nós descermos no mais profundo mar, o Senhor estará ali. No mais alto dos montes, o Senhor está ali. Não importa aonde você vá, o Senhor está te vendo. Nós escondemos dos homens, da igreja, das pessoas, mas nós não conseguimos esconder do Senhor a nossa verdadeira face. Ah, que terrível é para um pecador saber que aonde você estiver pecando, o Senhor está te vendo. Que tragédia boa para nós saber que temos uma santa perseguição e que todo mundo pode ser enganado, menos o Senhor. Ele sonda o nosso coração, Ele sabe as nossas intenções, Ele conhece o mais íntimo do nosso ser, e não importa aonde você vá, não importa os caminhos que você esteja trilhando, os olhos do Senhor estão sobre você. Os olhos do Senhor estavam sobre Davi também. Então ele poderia até esconder isso de Urias, ele poderia até esconder isso de um reinado, ele poderia esconder isso de outras pessoas, mas era impossível vestir uma máscara diante de Deus, porque diante do Senhor nós estamos despidos. Ele conhece tudo o que nós fazemos, Ele sabe cada pensamento que nós temos, Ele conhece cada intenção dentro do nosso coração. Só que na vida de Davi aparece um profeta chamado Natã. E o mais legal desse profeta é que, diferente de muitas pessoas que nós vemos na atualidade, ele não era movido pela conveniência. Natã não era um profeta de conveniência. Ele não falava só o que era conveniente, que agradasse o rei, que agradasse as pessoas.
Então ele é levantado para uma exortação na vida de Davi. E ele, muito criativo, quando vai conversar com Davi, ele fala o seguinte, ele conta uma história. Ele vai dizer: Davi, existia um homem muito rico, e ele tinha um rebanho gigantesco. O seu vizinho era um homem pobre, e ele tinha só um animalzinho no seu rebanho. E desse único animal, a sua família se sustentava e comia. Um dia o homem rico recebe uma visita, e ele vai matar um animal de seu rebanho, para que as pessoas da sua casa sejam alimentadas, para servir a sua visita. Davi, ele invade a casa do outro. Ele pega o único animal do homem pobre, e ele mata esse animal para servir as suas visitas. O que você acha que deveria acontecer com esse homem? Davi, em sua justiça, em seu pensamento, ele vai dizer: é óbvio que esse homem precisa morrer. É injusto, é incorreto o que ele está fazendo. Então Natã, o profeta que não se move pela conveniência, aponta o dedo no rosto de um rei para dizer: Davi, esse homem é você. Então as máscaras caem, as roupas que escondem as manchas caem. E eu imagino que Davi agora experimenta de um sentimento que Paulo vai nos dizer muito tempo depois, ensinando que dentre os pecadores, Paulo diz: eu sou o pior. Davi então começa a entender dentro da sua consciência que ele estava errado, e a condenação que ele desejava para aquele homem rico era a condenação que Davi merecia. Davi tocou no que não era dele. Davi carregava sangue em suas mãos. Davi estava movido pelo seu pecado, completamente errado, fazendo coisas que desagradavam o Senhor. Mas da sua própria justiça, ele está condenando o outro. Porque é exatamente assim que nós vemos também entre nós. Não sei se você estava no culto de domingo, mas o pastor Edu trouxe uma palavra justamente sobre isso. Sobre a forma que nós julgamos as pessoas, sobre a forma que nós lidamos com o pecado do outro ou com o nosso pecado. E muitas das vezes nós estamos criticando demais as pessoas ao nosso redor, sem entender que nós também estamos caminhando para um abismo, cegos, em nossa religiosidade, achando que somos melhor que todo mundo, achando que nós podemos mais do que o outro, como se a graça de Deus e a misericórdia dele fosse suficiente para mim, mas não para o outro. E por isso às vezes também nós somos carregados pela vergonha das coisas que nós fazemos. Mas essa conversa de Davi com Natã nos mostra um fruto de arrependimento. E é justamente sobre isso que nós vamos conversar aqui. Porque Davi, no versículo 3 vai dizer: pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti, somente contra ti pequei e fiz o que era mal aos teus olhos, de modo que justa é a tua sentença e irrepreensível é o teu julgamento. Sei que sou pecador, desde que nasci, desde que minha mãe me concebeu. E aqui nós estamos vendo essas palavras de Davi, reconhecendo o seu erro. Isso nos está nos ensinando sobre algo que nós precisamos viver e trazer como realidade na nossa vida, que é o fruto de arrependimento. Porque nós estamos caminhando para uma vida santa.
E aqui vivemos um processo de santificação. Eu acho que o pastor Márcio Valadão diz isso. Que santo não é aquele que deixa de sujar as suas vestes, mas aquele que está sempre se limpando por causa do coração caído, da inclinação, dos seus pecados e dos seus erros, não deixando com que isso se torne sobre a sua vida algo intencional ou uma rotina, mas entendendo que nós pecamos e nós temos uma chance de arrependimento agora. E eu sei que quando nós falamos de pecado, quando nós falamos dessa condenação, isso nos constrange. A gente sente vergonha, porque nesse momento, parece que todo mundo sabe quais foram os seus erros. Porque nesse momento, parece que Deus está falando só com você sobre o seu pecado. E parece que alguém contou para alguém. E vamos vivendo um constrangimento. Mas o que eu quero falar com você a partir de agora não é sobre uma condenação eterna, não é uma condenação por causa dos pecados que você cometeu, mas é uma santificação e um arrependimento. O que eu quero falar com você a partir de agora é que você pode ter ouvido até aqui essa mensagem e pensado que para você existia só uma condenação. O que eu quero falar para você aqui agora é que talvez vendo esse arrependimento, essa repreensão de Natan sobre Davi, você vai se sentindo constrangido, mas que esse constrangimento seja do amor de Deus que te dará fruto de arrependimento, porque nós vamos ouvir agora nesses salmos o pedido de um transgressor. Davi nos mostra um Deus justo, amoroso e misericordioso, mesmo antes de Cristo, que é o nosso plano de salvação. E eu vou falar, a partir de agora, com pecadores arrependidos, com pessoas que entenderam a verdade do Evangelho, da cruz, e que estão se arrependendo dos seus erros. Mesmo que doa, mesmo que isso nos constranja, Deus está nos dando uma oportunidade de uma vida eterna. Deus está nos ensinando um caminho de arrependimento, porque, meu irmão, o arrependimento é a porta para a reconciliação, é a porta para a restauração. Então o que eu quero dizer para você aqui essa noite é que em Romanos, no capítulo 8 e no versículo 1, vai nos dizer: portanto, já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Ele me livrou da lei, do pecado e da morte. Então agora, apesar dos nossos erros e das nossas falhas, por causa dessa oportunidade de arrependimento, o Senhor nos leva a uma vida de santificação, e não existe mais condenação para nós, porque Cristo morreu na cruz do Calvário, porque Ele toma sobre si os nossos pecados. E nós vamos ver então agora Davi, constrangido e arrependido, fazendo alguns pedidos ao Senhor. O primeiro deles, Davi vai dizer: tenha compaixão de mim. E quando nós olhamos para a compaixão, nós pensamos em tomar o lugar, nós pensamos em sentir o que o outro sente, nós pensamos em sentir a dor do outro, nós pensamos em tomar para si as dores do outro, para compreender o que ele está passando e ter misericórdia. E é justamente essa compaixão que nós vemos em Cristo para nós. E em 2 Coríntios 5:21 vai dizer: aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que fôssemos feitos justiça de Deus. Deus não só teve misericórdia de Davi, como teve de nós, que experimentou em Cristo o peso do seu pecado, que experimentou em Cristo a condenação que era nossa. E agora nós estamos vendo a palavra do Senhor nos ensinando que Ele não deveria conhecer pecado, mas por causa de pecadores como nós,
por causa das nossas transgressões, Ele se faz pecado, Ele toma sobre si. Ele não deveria conhecer a morte, esse era um castigo que era nosso, mas o que Cristo está fazendo agora é tomando a morte que era nossa, para nos dar a vida que era dele, e nós termos uma vida eterna com o Senhor. Ele está nos levando para esse lugar de arrependimento e nos dando vida eterna agora, tendo compaixão de nós. E a gente às vezes pode até pensar nessa luta e condenação do pecado. Que culpa nós deveríamos carregar se não estávamos no jardim? No nosso senso de justiça própria, talvez pensando, mas eu não estava no jardim, porque eu deveria tomar a culpa dos pecados. E na mesma medida, olhando para essa palavra, nós também começamos a aprender no constrangimento da cruz, que Cristo também não tinha culpa, mas estava no nosso lugar. E na cruz, sim, a culpa era nossa, o pecado era nosso, os erros eram nossos, e o castigo que nos traz a paz, Ele levou. Aí nós vamos entendendo essa misericórdia do Senhor que nos constrange, porque nós estávamos entregues aos nossos delitos e pecados, e agora pelo sacrifício de Cristo, sem a gente merecer, Ele derrama seu sangue, Ele toma a sua cruz, e te oferece misericórdia no lugar de condenação. E nós que não tínhamos nada para oferecer além dos nossos pecados, encontramos amor e misericórdia na cruz de Cristo, no teu sacrifício. E o segundo pedido que nós vamos vendo Davi fazer é: lava-me de toda culpa e purifica-me do meu pecado. E então nós vamos recebendo justificação diante dos homens, justificação diante de Deus, justificação da nossa própria mente, justificação dos erros que nós cometemos, e nós vamos experimentando então o Senhor mudando a nossa vida e a nossa história, e vamos vendo que não há mais condenação para nós, para aqueles que estão em Cristo Jesus, que estão arrependidos e buscando essa santificação do Senhor. Davi, com toda essa história de pecado, está nos ensinando um caminho de arrependimento aqui. E por causa desse sacrifício, nós que estávamos manchados pelo pecado, agora somos livres. Nós que estávamos presos, agora somos livres. Nós que tínhamos condenação, agora somos livres. Nós nos tornamos uma nova criatura. E os que eram tratados pelos seus rótulos, os que eram conhecidos pelos seus pecados, agora se tornam filhos de Deus. Agora não mais carregam o nome dos seus erros, pecados e culpa, mas recebem uma nova identidade, recebem o perdão pelos seus pecados, e aquele que estava perdido é encontrado, aquele que estava condenado é livre, e nós podemos cantar, nós podemos glorificar, nós podemos ter uma vida de intimidade com Deus, porque um dia Cristo morre na cruz do Calvário e nos dá uma chance de vida eterna. Só que tem um terceiro pedido,
que Davi faz ao Senhor. E ele diz: cria em mim um coração puro e renova um espírito inabalável. Estamos falando aqui de uma mudança de comportamento e de mente, de santificação também, mas também de renovo espiritual. Porque uma das coisas que nós vemos, os frutos das pessoas que estão vivendo em uma vida de pecados, é o desânimo, a apatia espiritual. E em um lugar como esse, tomado pelo desespero, porque parece que todo mundo sente a presença de Deus, menos você. E quando você pensa em levantar as suas mãos para cantar algum louvor, a sua mente te acusa, falando dos seus pecados. E nós vamos perdendo o desejo de estar com o Senhor, de orar, de ler a sua palavra. E daí nós vemos pessoas que choram ao falar com Deus, pessoas que contam histórias de experiências com o Senhor. E vamos sendo tomados pelo desespero, porque parece que todo mundo está sentindo o Senhor, menos você. Quando Davi faz esse pedido ao Senhor, e ele está falando de renovação, o que eu quero que você entenda é que se você está arrependido dos seus erros e dos seus pecados, se você está entendendo a importância que há no arrependimento genuíno, se você não está satisfeito em uma vida longe do Senhor, se você começa a mudar o seu comportamento porque você quer agradar ao Senhor, se você começa a entender o Evangelho de tomar a sua cruz e seguir a Cristo, renunciar os seus desejos, renunciar as suas vaidades, renunciar os seus pecados, aí você começa a entender essa verdade de que não existe condenação, e você não acha mais acusação na sua mente, e o diabo não encontra mais acusação sobre você, porque agora você está diante do altar, diante da cruz, diante do Cristo ressurreto, que morreu, ressuscitou ao terceiro dia, que está vivo e que nos dá salvação e vida eterna. E o que o Senhor está dizendo aqui é que em um fruto de arrependimento, nós começamos a experimentar um avivamento. Então não é tarde para você, não é o final ainda, não acabou a sua história com Deus. O pecado nos afastaria do Senhor para sempre em uma condenação, no inferno, que é a ausência total de Deus, mas nós ainda estamos aqui em um culto como esse, onde o Senhor se manifesta, podendo nos arrepender dos nossos erros e pecados. E o que o Senhor está falando é que diante de uma igreja em nome de Jesus aqui em Sumaré, arrependida, Ele trará um avivamento sobre nós. Ele fará outra vez. O que ele está dizendo aqui é o que está escrito em Mateus 3, 11 e 12. Eu batizo vocês com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, do qual eu não sou digno de carregar as sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. O Senhor está trazendo sobre nós mesmos um fogo que consome o pecado. Mas isso não é sobre condenação, é sobre compaixão e arrependimento. O que eu quero falar com você é que Deus não está trazendo essa palavra para te condenar, mas que está trazendo essa palavra para reavivar o seu povo.
para nos mostrar que Ele ainda está falando conosco, que Ele ainda deseja nos orientar, nos mostrar o caminho e nos preparar para a volta do nosso Salvador. E diante do arrependimento, quem não sentia mais Deus, passa a sentir. Diante do arrependimento, quem não orava mais em línguas, agora começa a ser renovado. Aquele que não tinha mais forças para ler a palavra, receberá então paixão por essa palavra. Aquele que não falava mais com o Senhor, começará a ouvir a voz do Senhor. E o que eu quero declarar sobre essa igreja, e agora você pode levantar sua mão comigo, Lagoinha, é que o diabo não trará condenação sobre você, é que o inferno não trará condenação sobre a sua vida, porque existe um povo que entendeu a mensagem de arrependimento do Evangelho, que não terá vergonha de se despir diante do Senhor, porque eu creio que existe uma igreja sobre esta cidade, arrependida, e que viverá um avivamento em nome de Jesus. Eu quero que você fique de pé. Existe uma verdade sobre essa geração, sobre os fins dos tempos, que diz: por se espalhar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas existe também uma verdade sobre a igreja do Senhor, e eu quero declarar sobre nós essa noite. Em Atos 2:17 diz: e nos últimos dias acontecerá, diz o Senhor, que o meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, os vossos velhos sonharão, e eu também derramarei sobre meus servos e minhas servas o meu Espírito, e eles profetizarão. Eu não sei se essa noite você está aqui ouvindo essa palavra, trazendo aí na sua memória algum pecado que te constrange, mas eu quero te dizer essa noite: não existe mais condenação sobre a sua vida se você está em Cristo. Você está sendo perdoado dos seus pecados quando apresenta um arrependimento diante do Senhor. Outra coisa que eu quero dizer: às vezes você está bem com o Senhor, você está firme nos seus dias, mas o Senhor está te levantando como um profeta que não se move por conveniência, mas que pregará a verdade do Evangelho a essa geração. Ou você está aqui nessa igreja, orando por alguém que está na sua casa, por um filho, uma filha, por um parente que está perdido, e diante dos olhos humanos, as pessoas o condenam e dizem que não há mais jeito ou salvação para esse pecador. Mas eu quero também deixar uma palavra: não existe homem perdido que o Senhor não possa resgatar. Não há. Essa noite o Senhor está nos levando ao arrependimento. Essa noite o Senhor está falando com uma igreja que está entendendo essa mensagem de coração contrito, que está se levantando como Natã, que está orando por pessoas pecadoras, assim como nós somos pecadores, mas que conhecemos o Evangelho. O Senhor está levantando uma igreja posicionada que receberá um avivamento. E eu quero cantar com você essa canção com o ministério de louvor. E eu quero que você abra o seu coração para o Senhor nesse momento. Em nome de Jesus.